capítulo 4, versos 1 ao verso 7. A palavra de Deus diz: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Senhor nosso Deus, abençoe a meditação dos nossos corações em Tua Palavra e as palavras dos nossos lábios, que elas sejam agradáveis diante dos Teus olhos, rocha nossa e redentor nosso. Nós pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Deus. Amém. Sim, podem acessar. Eu quero pensar com os irmãos e amigos nessa noite sobre o seguinte tema: o privilégio legítimo dos herdeiros de Deus. E no capítulo 3, Paulo encerra a sua parte teórica, e como acontece em tantas outras epístolas, o momento da teoria e da teologia cessa, e agora entra a aplicação daquilo que foi ensinado. Sempre no ensino do Novo Testamento existe essa tendência: primeiro se estabelece a razão e depois a prática. E isso não é diferente na epístola de Paulo aos Gálatas. No capítulo 1 ao 3, o apóstolo coloca os fundamentos. E agora, dos capítulos 4 até o capítulo 6, a prática cristã, que é agora possível com base naquilo que já foi fundamentado. E no capítulo 4 nós encontramos então este privilégio legítimo dos herdeiros de Deus. E eu gostaria muito que nós saíssemos daqui nessa noite com a convicção absoluta, clara e serena de que nós, pelos méritos de Cristo e pela graça salvadora de nosso Deus, somos filhos e filhas por adoção. E não somente filhos e filhas por adoção, mas legítimos herdeiros do reino de Deus. E assim, saiamos daqui convictos da nossa prerrogativa. E eu não poderia colocar de uma forma mais enfática a nossa prerrogativa como filhos e filhas, herdeiros legítimos de Deus vivo, de fazermos uso daquilo que é propriedade real do nosso Pai. Que você saia daqui nesta noite para uma semana de lutas e desafios, sabendo disso, que você não somente é filho por adoção, você tem legitimidade de acesso e de uso dos recursos providos pelo nosso Pai Celestial. No capítulo 3, nós terminamos a meditação enfatizando que Deus havia feito uma promessa a Abraão, de que na descendência daquele homem, daquele patriarca, todas as nações e famílias da terra seriam abençoadas. Obviamente, aqueles que nele dependessem, confiassem e crescem. Assim sendo, no capítulo 3, nos versos finais, nós encontramos o apóstolo Paulo argumentando o seguinte: igrejas da Galácia, antes que a lei fosse entregue, 430 anos antes da lei, Deus fez a promessa a Abraão. Em outras palavras, a salvação sempre foi pela graça, como nós temos enfatizado, e esta salvação foi prometida a Abraão e viria através da semente de Abraão. Paulo argumenta no capítulo 3 é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas no Antigo Testamento eram salvas pela esperança de que esse Messias viria, e nós somos salvos pela convicção de
que o Messias, descendente de Abraão, já veio. Então Paulo está dizendo: igrejas da Galácia, não se iludam, não é a lei que salva, porque a promessa da salvação já tinha sido feita 430 anos antes da lei ter sido entregue. Depois, a lei, enquanto vigente, também não foi instrumento de salvação. Daqui a pouco eu quero ilustrar pelo menos um ponto que exemplifica este argumento. E no caso, Paulo está argumentando também no capítulo 3, dos versos 19 ao verso 24, que durante a lei, salvação também foi pela graça. E no capítulo 3, de 25 a 29, Paulo está enfatizando que depois do cumprimento da lei na pessoa de Cristo, a salvação, mais do que nunca, será pela graça. Em outras palavras, e resumindo, a promessa de salvação que foi feita a Adão em Gênesis 3,15 e depois ampliada da promessa a Abraão em Gênesis 17, é uma promessa de salvação antes da lei. A salvação é pela graça durante a lei, a salvação é pela graça depois da lei. Então a salvação sempre foi, é e sempre será pela graça de Deus e a graça somente. Mas é interessante que mesmo durante o exercício da lei, as pessoas no Antigo Testamento experimentavam a graça. Como eu acabei de falar, a salvação sempre foi pela graça, até mesmo no Antigo Testamento. Eu quero ilustrar rapidamente o ponto. Quando o povo do Egito está saindo, o povo de Israel está saindo do Egito, em Êxodo capítulo 12, logo no início do capítulo, existe uma ordenança de Deus. No primeiro mês, a partir de agora, vocês começarão a contar um novo tempo. Esta é a noite da libertação. A partir de agora, no dia 14 do primeiro mês, vocês celebrarão a Páscoa. Depois, isso passou a ser parte da lei. Em Números, em Deuteronômio, você encontrará a mesma ideia repetida. No mês número 1, no primeiro mês do calendário judaico, vocês celebrarão a Páscoa do Senhor, no dia 14 do primeiro mês. Agora eu quero abrir um parênteses e esclarecer um ponto. Em Êxodo, Números, você encontra a referência ao mês de Abib. E lá em Neemias, no capítulo 2, o primeiro mês é chamado de Nissan. São sinônimos, descrevem a mesma coisa, o mesmo período de tempo. E eu quero fazer esta associação, porque nós estamos exatamente no período chamado mês de Nissan, o mês de Abib. O primeiro mês do calendário judaico, no qual a Páscoa é celebrada, e eu não preciso de tomar o seu tempo e exigir muito da sua atenção de dizer que logo logo um feriado muito importante do calendário cristão está sendo celebrado. E isso tem a ver com a Páscoa, tem a ver com a libertação do Egito, e é de fundamental importância que nós relembremos tudo aquilo que está envolvido neste caso. Mas o ponto que eu quero estabelecer dentro desta ilustração é este. Vocês sabem, lendo o Antigo Testamento, especialmente o livro de Crônicas, que chegou um tempo na história de Israel em que a lei não estava sendo obedecida propriamente. E então um rei decidiu obedecer a lei. Veio ao seu conhecimento a palavra de Deus e ele se consagrou, e com ele todo o povo. E eles renovaram os votos que há muito não eram cumpridos de obedecerem à Páscoa do Senhor. E você encontrará isso em 2 Crônicas, no capítulo 30. E é interessante ali que algo acontece que para mim ilustra a manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento. Como eu disse anteriormente, a Páscoa deveria ser celebrada no primeiro mês, no dia 14. Mas quando este rei percebeu a desobediência de Israel, ele decidiu obedecê-la rapidamente. Mas em obedecê-la, ele percebeu outras coisas. Primeiro, os sacerdotes
que deveriam estar consagrados não estavam prontos para abaterem os animais e sacrificarem no templo. Os levitas, que deveriam apenas assessorar esse serviço de fora, eles tinham, segundo o texto bíblico, sido mais honestos e consagrados diante de Deus do que os próprios sacerdotes. E então, duas coisas fascinantes acontecem, e elas são essas. Primeiro, os levitas auxiliam os sacerdotes no exercício do sacrifício. Eles não deveriam fazer isso. Somente os sacerdotes descendentes de Arão poderiam sacrificar a Deus. Mas agora os levitas são chamados para ajudar de forma direta, porque os sacerdotes não estavam consagrados. E isso, senhoras e senhores, é uma aberta afronta à lei. Em segundo lugar, nesse momento, a lei não pode ser obedecida no primeiro mês do dia 14. Ela precisa ser obedecida no mês seguinte. Esta é uma outra contravenção à lei. E nós precisamos lembrar da manifestação da graça de Deus até mesmo no meio da lei. E é isso que eu quero dizer com essa ilustração. A salvação sempre foi pela graça, antes da lei, durante a lei e depois da lei. Para mim, este é o caso clássico no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, no capítulo 30, onde o povo, tendo que obedecer à lei e honestamente não tendo condições de fazê-lo, clamaram a Deus, fizeram o ajuste que era possível, honestamente fizeram, e Deus aceitou. Isso é graça. Pela lei, eles deveriam ser condenados. O sacrifício nunca deveria ter sido aceito. Mas pela graça, ele foi aceito. Não, eu poderia essa noite me aventurar com vocês em Números capítulo 9 e dizer que logo após o estabelecimento da lei com relação à Páscoa, uma exceção foi aberta, mas eu não quero investir muito tempo nisso. Eu deixo isso como leitura para vocês fazerem depois. Leiam Números capítulo 9, e para só alimentar a curiosidade de alguns, o que aconteceu foi que logo após o estabelecimento da lei com relação à Páscoa, um grupo de homens não pôde participar daquela primeira Páscoa. Então Moisés clama a Deus e diz: o que nós vamos fazer com estes? E Deus responde: abra uma exceção, que eles comam a Páscoa no mês seguinte. Não existe em Números 9 a possibilidade de dizer que o que aconteceu séculos depois, em 2 Crônicas, é um precedente. Mas esse precedente nunca se tornou lei. Esse é o ponto que eu quero estabelecer. Logo após o estabelecimento da lei, Deus permitiu uma exceção. Séculos depois, a mesma coisa. E isso aponta para mim uma só realidade: de que Deus trata o seu povo com graça, não obstante a lei está sendo usada. A salvação foi pela graça, antes da lei, durante a lei e depois da lei. Com isso, Paulo retoma o argumento no capítulo 4 e chega a dizer essas coisas maravilhosas. E a primeira delas é esta: que antes de nós nos tornarmos maiores, maduros, independentes, ou, se você preferir, emancipados, nós estávamos numa situação de subordinação inevitável. Nós éramos adolescentes, aqueles que eram, e nós sonhávamos com a maioridade. Agora nós estamos bem depois da maioridade e gostaríamos de voltar à adolescência, pelo menos em alguns aspectos. Então, o homem busca emancipação espiritual também. Mas houve um momento nas nossas vidas, espiritualmente falando, em que nós estávamos subordinados, nós não éramos emancipados. E Paulo diz isso da seguinte maneira, capítulo 4, verso 1: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. E com isso eu aprendo que o herdeiro não emancipado parece com as demais pessoas que trabalham na casa. Ele em nada é diferente de um servo. Depois o apóstolo Paulo argumenta: o herdeiro não emancipado é dono de tudo, mas por um tempo ele não pode desfrutar dos benefícios
que são seus por direito. Ele é ainda o menor, ele está sob a tutoria, ele está sob o cuidado de outros que vão administrar a sua vida, bem como os seus bens. E o apóstolo segue dizendo que o herdeiro não emancipado, mesmo sendo dono de tudo, ficará sob orientação até que a maioridade aconteça. E Paulo está dizendo com isso, então, no primeiro argumento, que esta era a situação espiritual nossa antes de Cristo. Nós estávamos subordinados, nós éramos menores, nós não poderíamos ainda fazer uso da riqueza do nosso Pai. Por quê? Porque sem Cristo nesse mundo nós não temos um Pai celestial. E o apóstolo Paulo então avança no argumento dizendo: quando éramos menores de idade, espiritualmente falando, estávamos sob ou rebaixados à escravidão. Olha só o que diz o verso 3: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. E ele diz então: quando éramos menores de idade, estávamos escravizados, e escravizados não para com Deus, mas escravizados para as coisas deste mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: nós estávamos sem Cristo neste mundo e logicamente sem Deus. Nós não tínhamos acesso a Ele e nem às riquezas dele. Quando éramos menores, diz Paulo, de idade, os rudimentos deste mundo governavam as nossas vidas. Verso 4, verso 3, mais uma vez. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude dos tempos. Então, em primeiro lugar, o apóstolo diz que aqueles que não foram emancipados em Cristo continuam como que numa situação de menoridade. Eles não estão livres para fazerem uso daquilo que o pai e a mãe, no caso de Deus como pai, possuem e têm a oferecer. Eu conheço um homem em Mato Grosso do Sul que desperdiçou pelo menos 3 ou 4 consultórios em jogos de cartas. Ele tem um problema seríssimo. E ao longo da história adulta desse homem já profissional, ele desperdiçou em torno de 4 consultórios jogando. Não somente isso, esse homem desperdiçou algumas casas nas quais a própria família morava, jogando cartas de baralho. E além disso, esse homem perdeu muito gado e algumas fazendas jogando cartas de baralho. O que eu quero dizer é que este homem, embora estivesse numa situação de maioridade e acesso a riquezas materiais, ele não estava livre, assim como muitos talvez aqui nessa noite não estejam livres de seus próprios vícios, de suas próprias paixões. E Paulo está dizendo que o dia precisa chegar quando a emancipação espiritual acontece, a emancipação em Cristo. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, dos versos 14 ao verso 18. Hebreus, mais para o final do Novo Testamento, um pouquinho antes de Apocalipse, atendendo aos pedidos, eu serei mais lento um pouco, e atendendo a demanda da garganta mais do que nunca. Ok? Hebreus capítulo 2, um pouquinho antes de Apocalipse, versos 14 ao verso 18, a palavra de Deus diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é,
o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Em outras palavras, em Cristo nós fomos emancipados e temos auxílio neste mundo. Se nós não estivermos em Cristo nessa noite, nós estaremos, como o autor aos Hebreus, no capítulo 2, que acabamos de ler, diz: nós estaremos sob o jugo do inimigo, escravos do diabo, com medo de viver deste lado da vida. E esse é um fato. E o apóstolo Paulo está argumentando então que nós, antes de Cristo entrar em nossas vidas, éramos subordinados a este sistema de coisas, menores sob o governo e a tutela do mundo que jaz no maligno e do próprio maligno. Está você esta noite em Cristo, ou está você esta noite no diabo? Está você sob o cuidado do Senhor Jesus Cristo, ou está você sob o mando escravizador de Satanás? Existe esperança. Cristo veio. E este é o segundo momento do argumento do apóstolo Paulo, quando no verso 4 e verso 5 ele diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em primeiro lugar, como falei, uma subordinação inevitável. Mas agora que Cristo entrou na história da minha vida, na história da sua vida, daqueles que creem, existe então uma adoção inquestionável. Paulo está dizendo: se por um lado existia uma subordinação inevitável, sem Cristo nós estávamos escravizados ao inimigo e a essa ordem de coisas. Quando Cristo entra, nós nos tornamos filhos por adoção. E o apóstolo Paulo argumenta que o tempo chegou quando Deus Pai enviou seu Filho para que fôssemos alcançados por Ele, e este tempo chegou quando o Filho de Deus se identificou com os pecadores, nascendo naturalmente sob a influência da lei. Cristo nasceu de fato, e Ele nasceu como um judeu, e Ele nasceu num tempo em que a lei vigorava, e Ele veio para cumprir a lei, Ele veio para nos libertar da exigência da própria lei. O tempo chegou quando o Filho de Deus resgatou aqueles que estavam sob o domínio da lei. Olha as palavras maravilhosas do apóstolo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós estávamos duplamente condenados, sem Deus nesse mundo, sob a influência de Satanás, querendo Deus nesse mundo por nossos próprios méritos, sob o jugo da lei. E aí a questão é essa: quem tem poder de fogo para nos libertar deste predicamento? E Paulo diz: um dia chegou quando Deus enviou o seu Filho. E este envio é maravilhoso. O tempo chegou quando o Filho de Deus fez com que fôssemos adotados como filho de Deus Pai. Uma época órfãos, sem Deus nesse mundo, sob o jugo de Satanás. Agora, pelos méritos de Cristo, filhos e filhas por adoção. E isto é maravilhoso para todos nós, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É você, filho, filha de Deus, nesta noite. Em terceiro lugar, o apóstolo fala sobre uma filiação indescritível. Não, você e eu éramos órfãos, abandonados no mundo maligno, que jaz no maligno, estávamos sob as influências e acorrentados pelo mal. A adoção veio em Cristo.
Mas é muito mais. Não é simplesmente o fato de termos sido adotados, não somente o fato de poder usar o nome do meu pai. Agora eu tenho acesso ao que ele tem. Eu não somente acesso o que ele é, eu acesso o que ele tem. Eu tenho direito de ir até a geladeira e comer daquilo que meu pai tem para si mesmo. A casa é dele, a casa é minha. Eu tenho direito de ir ao armário e pegar aquilo que eu preciso, aquilo que me satisfaz. Eu tenho condições de ir na despensa e dizer: pai, eu preciso. E o meu pai, o seu pai, antes mesmo que nós solicitemos, sabe quais são as nossas necessidades. Não é apenas estar com um estranho dentro de casa. Este é meu filho, essa passou a ser minha filha. Não somente me invocam, mas eles desfrutam daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho. Não é isso glorioso? Louvado seja Deus por tão grande salvação. Uma filiação indescritível. Verso 6 e verso 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O fato das pessoas terem se tornado filhas de Deus por adoção em Cristo fez com que Ele enviasse não somente coisas, o que já seria bom demais, mas Ele enviou de si mesmo. Aqui está, não é apenas acesso à despensa, é acesso ao dono da casa, e mais do que isso, é o dono da coisa tendo acesso à minha vida. Quando nós nos tornamos filhos por adoção em Cristo, Ele enviou o seu Espírito para habitar em mim. E isso não é coisa pequena, porque este Espírito confirma com o meu Espírito em momentos quando eu duvido desta paternidade. E todos nós, se você é um crente verdadeiramente nascido de novo, eu quero propor, como muitos outros já propuseram, se você busca santidade e honestidade em relacionamento com o nosso Pai Celestial, em função das muitas lutas dessa vida, existem momentos quando nós duvidamos se somos de fato filhos de Deus. E senhoras e senhores, é nesse momento que o Espírito vem e nos ajuda a relembrar de uma coisa muito simples, profunda, riquíssima, indescritível. Ele nos ajuda a lembrar que nós temos um Pai. É tão fácil durante a semana nos esquecermos que temos um Pai. Às vezes eu fico pensando, se nós como igreja não agimos com a filosofia de Augusto de Comte, ou a pronúncia pode ser diferente se você optar pelo francês, se quiser pelo português, Augusto de Comte ou Augusto de Comte, seja como for, o ponto não é o nome, o ponto é a filosofia. Sabe qual é a filosofia desse homem? A filosofia é a seguinte: nós começamos com a teologia, primeira disciplina, depois passamos para a metafísica e finalmente chegamos naquilo que é filosófico. Às vezes eu penso, se nós não fazemos assim com a nossa própria vida, hoje, domingo, estamos reunidos, começamos de maneira teológica. Lá pela quarta-feira, a nossa vida é uma metafísica. Quando chega o sábado, estamos em pura filosofia. Faz sentido? Às vezes eu penso, paralelo não se aplica. Seja como for, existem momentos durante a semana, na vida, quando nós perdemos o senso de que Ele é nosso Pai. E louvado seja Deus por nossa filiação indescritível, porque não somente Ele nos adotou, não somente Ele nos legitimou como filhos e filhas, Ele vem constantemente e diz e sussurra e às vezes grita. No caso de um como Elias, ele vai falar brandamente. No caso de um outro como Jó, ele falará com grande poder e trovão. Eu não sei como ele vai falar na sua vida, eu sei de uma coisa: ele fala, e o que ele fala é isso. Você tem direito de dizer: Abba, Pai. Lembre-se disso. Ele vem para te relembrar
não obstante as circunstâncias, que você é filho, filha, precioso, preciosa. E o Espírito de Cristo enviado para os homens testemunha desta paternidade divina todos os dias em nossas vidas, quando o inimigo está falando coisas diferentes, quando o mundo lá fora fala algo e tenta argumentar tentando provar o contrário, Deus fala aos nossos corações através do Santo Espírito. Não importa, vocês são filhos e filhas legítimos. O Espírito que habita em nossos corações confirma que não somos mais servos. Verso 7: assim que já não és mais servo, mas filho. Está você aqui essa noite com a impressão de que você é um servo? Esqueça, você está sendo convidado essa noite para se tornar um filho. Mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. E o Espírito do Filho confirma nossa filiação e o privilégio de nos tornarmos herdeiros. Existe uma mulher que no estado de Mato Grosso do Sul, ela esteve um dia na lista para ser adotada, e ela foi adotada por uma família. E esta menina, hoje uma senhora, se tornou uma mulher bonita, desenvolveu sua profissão, casou-se com um homem próspero. Hoje não somente ela tem a profissão dela, ela tem a empresa dela, ela é uma empresária. Ela tem filhos belíssimos. E ela se tornou para aquela família a menina dos olhos. Uma história extraordinária. Ela estava numa lista para ser adotada como tantos. Ela foi adotada. E hoje, não somente ela é uma filha adotada, ela é legítima, e mais do que isso, ela fez bom uso do tesouro que esta família, que a propósito é riquíssima, ofereceu para ela. Ela não apenas desfrutou, ela fez bom uso. E é um exemplo de pessoa que tem o privilégio de oferecer a pessoa. Um dia estávamos órfãos desse mundo, a adoção veio, e esta adoção nos legitimiza como filhos, e é uma filiação indescritível. Não somente eu clamo meu Pai, não somente eu tenho acesso ao que Ele tem, quando eu mesmo estou em dúvida de que Ele continua sendo meu Pai, Ele, para evitar esse tipo de sensação, envie seu Espírito, o Espírito do Filho, o Espírito de Cristo, para dizer: não desanime. Você sempre continuará sendo filho e filha. O Espírito te encorajará a dizer: Abba, Pai. Um termo de intimidade, um termo de comunhão. Quero terminar lendo o Evangelho de João, no capítulo 1, se você puder ler comigo. João, no capítulo 1, e o verso 2. João capítulo 1, verso 2. A legitimidade de uma adoção depende do sangue de Deus Filho, que através da pessoa do Deus Espírito Santo atua para a reconciliação do pecador com Deus Pai. A adoção do pecador na família de Deus é resultado do poder sobrenatural do Senhor nas vidas de todos aqueles que creem. João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Creia no nome precioso de Jesus Cristo e receberás o poder para se tornar filho, filha do Deus Altíssimo esta noite. E lembre-se disso: uma vez herdeiro de Deus, uma vez herdeiro de Deus, desfrute dos benefícios de tê-lo como Pai e dos benefícios que Ele propõe para cada um de nós. E a minha oração é que aqueles que ainda não estão em Cristo possam convidá-lo esta noite para entrar em suas vidas.
Senhor nosso Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos visite poderosamente e nos dias que se seguem, se abalados ou enfraquecidos ficarmos, o Teu Santo Espírito sussurre ou grite em nossos ouvidos, meios e corações. O Senhor é o nosso Pai, que nós continuamos seus filhos e filhas. Obrigado por tão grande adoção. Obrigado por ter nos colocado como legítimos filhos e filhas do Senhor, herdeiros do Teu reino. Engrandecido seja o Senhor hoje para todo sempre. Visita-nos com o poder do Teu Espírito e livra-nos da tentação de continuarmos pensando, alimentando a ideia de que não somos mais Teus filhos. Se existe alguém aqui nessa situação, que o Senhor ajude. E se existe alguém aqui essa noite que ainda não o tem como Pai, que esta possa ser uma noite de grande salvação. É o que pedimos, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus.